Senhor mais uma vez, louvando o seu nome, nosso Senhor, nosso Salvador. Queria continuar hoje então a meditar na palavra de Deus, ainda dentro dessa série que nós começamos esse mês, e queria convidar você que nos visita também, a nós meditarmos iniciando com uma pergunta que acho que seria interessante que a gente pudesse pensar um pouco sobre ela de forma introdutória, já que hoje nós vamos pensar sobre essa celebração em família que nós precisamos ter, desenvolver, experimentar nas dimensões exatas, mais amplas que o Senhor conquistou para nós e permite que a gente possa viver. Ser membro de uma igreja é bíblico. Queria pensar com você que, de certa forma, nós não temos uma afirmação bíblica sobre ser membro de uma igreja, ou de que você tenha que ser membro de uma igreja. Você não encontra um texto bíblico dizendo que você tem que ter o seu nome no rol de membro da igreja local. E nesse aspecto não seria correto dizer que seria bíblico, na literalidade do termo. Mas eu queria pensar com você que as Sagradas Escrituras e o Novo Testamento nos remete a algumas situações e contextos da igreja do Novo Testamento que faz com que a gente possa entender um pouco mais sobre a importância e a necessidade de Deus. Um texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9, Paulo fala sobre a lista de viúvas que existia na igreja e que Timóteo precisava dar atenção especial àquelas que estavam nessa lista e avaliar exatamente se aquela própria lista estava sendo de fato a correta, íntegra na sua totalidade. Nós temos também em 1 Coríntios capítulo 5 também, no versículo 1, ainda de forma mais clara, um pedido do apóstolo Paulo a excluir um membro daquela igreja local. Então observe que se não há uma lista de membros a ser seguida e elaborada na igreja local, não haveria como o apóstolo Paulo está pedindo ou exigindo a exclusão daquele membro, assim como em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo nos fala que havia um grupo definido de pessoas, quando ele diz que a maioria daquela igreja local já havia votado a respeito da disciplina de determinado irmão, que era esse mesmo irmão que havia sido citado em 1 Coríntios capítulo 5. Então observe que quando a gente pensa em celebrar em família, eu queria pensar de certa forma aqui com você hoje que nós temos uma família espiritual e uma família de sangue que nós precisamos pensar e avaliar na relação que essas duas famílias têm, biblicamente falando, mas que no contexto em que nós vivemos, a tendência ocidental, quando a gente pensa sobre alguma celebração em família de fato, nós vivemos em um contexto que a nossa tendência ocidental é dizer que o meu cristianismo é o meu relacionamento com Deus. Normalmente nós temos ouvido, e isso cada vez mais na nossa época, pessoas acreditando que o cristianismo dela, ele pode ser vivido de forma isolada, de forma sozinha, de forma a ele e Deus desenvolver uma relação toda especial e separada
das demais pessoas que possam criar qualquer problema. Afinal de contas, a relação com Deus é uma relação de paz, e muitas vezes a relação entre os seres humanos não é tão em paz assim. Mas é preciso dizer que quando nós usamos o termo meu ou minha religião, nós já estamos tornando aquilo que seria religião uma não religião, porque toda religião ela pressupõe coletividade. O máximo que nós podemos ter quando nós falamos em uma espiritualidade, uma espiritualidade que é individual, seria exatamente um misticismo ou uma crença que você especificamente tem, mas que você não está se incluindo dentro de um cristianismo ou até mesmo de uma religião. Você quer viver alguma espiritualidade dentro do seu pressuposto, dentro das suas teorias, mas que em si você não pode dizer que tem uma religião quando você não está incluso ou fazendo parte de uma coletividade. Isso num aspecto geral. Essa é a tendência nossa ocidental. E cada vez mais a igreja evangélica tem vivido exatamente essa mesma perspectiva. Cada um vive uma religião que é somente sua. E ainda quando na igreja você vive também uma dinâmica de espiritualidade que também é toda particular. Ela não é compartilhada com os demais, mas é a sua visão, é a sua perspectiva, é aquilo que você acha, aquilo que você acredita e nada mais. Então observe que quando nós pensamos aqui e iniciamos falando sobre esse tema ou ser membro de uma igreja, se seria algo bíblico, é importante dizer que quando nós estamos procurando uma igreja que nos caiba ou que caibamos nela, de certa forma não é bíblica essa afirmação, porque você não vê nenhum membro de uma igreja no Novo Testamento procurando na cidade uma igreja para ele fazer parte. Afinal de contas, a igreja na cidade era a igreja que existia na cidade. Não existiam várias igrejas, mas era uma igreja só na cidade. Então era a igreja de Éfeso, era a igreja de Filipenses, era a igreja dos Gálatas. Nós não tínhamos ali diversas igrejas, mas uma igreja em cada cidade, a igreja do Senhor Jesus. Então observe que eu queria então, a partir disso, pensar com você sobre essa relação que a família de sangue tem com a família espiritual, e então a gente poder tirar algumas conclusões aqui, tanto sobre a família espiritual, igreja do Senhor, quanto a família de sangue ou a família nuclear. A gente poder chegar a algumas conclusões aqui dentro dessa relação que ambas têm. Queria ler com você então a partir do texto de Efésios capítulo 2, versículo 10 a 19, e eu separei esse texto já, e nós vamos lê-lo já de forma separada, para que a gente possa ganhar um pouco mais no nosso tempo. Mas eu quero ler esses primeiros versículos com você, e após isso eu quero orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos conduza aqui, conduza o seu coração, o meu coração, para que a gente possa ser conduzido à verdade que o Senhor de fato está nos trazendo na sua palavra. Então diz assim a palavra de Deus: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Feche os seus olhos então, quero orar, peço que você peça também a condução do Espírito do Senhor ao seu coração essa manhã. Senhor Deus, nós clamamos aqui que o Senhor fale ao nosso coração de forma contundente, que o Senhor rompa estruturas que precisem ser rompidas,
e que nós possamos nos submeter, Deus, à Tua palavra, conforme o Senhor nos conduz e nos ensine pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos e o nosso coração aqui para ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus que nós te clamamos. Amém. Então observe, querido, aqui algumas questões. Do versículo 10 ao versículo 19, Paulo expõe para nós aqui uma realidade em que ele faz essa transição para que a gente perceba tanto o propósito superior, o propósito maior, no qual Deus realizou e preparou para nós em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala que somos criação de Deus, essa não é uma referência à criação de todas as coisas, ainda em Gênesis capítulo 1. Mas quando ele diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo, Paulo está falando sobre a obra de regeneração, a obra de transformação, de trazer vida ao que estava morto em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui para nós que essa obra realizada em Cristo, essa nova criação realizada em Cristo, ela tem um propósito bem específico. Eu vou pedir que alguém ponha alguma coisa aqui, que eu estou tenso com esse balanço, e a água balança e eu fico me perdendo aqui no raciocínio. Samuel já está indo lá, não se preocupe. Então volta aqui comigo. Eu estou pedindo porque eu também estou querendo voltar. Então ele diz assim: essa obra realizada em Cristo Jesus, ela tem um objetivo. E então ele diz assim: para fazermos boas obras. E veja, essas obras Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Aqui Paulo está trazendo para nós um objetivo maior de vida. E não se engane, boas obras aqui não é necessariamente aquela obra social, tá? Paulo não está se referindo aqui a nós praticarmos algumas atividades. Agora ele vai, subiu aí? Desceu? Deu uma melhorada, já vai balançar menos. Vou tentar ficar do lado de cá. Valeu. Então veja só, quando o termo que Paulo usa em boas obras aqui é usado, ele se refere a algo com que a sua vida se ocupa de forma plena. Então veja, quando a palavra de Deus está falando que Deus realizou uma obra de nos resgatar em Jesus Cristo, para que nós andássemos nas boas obras, ele não está falando apenas de alguns momentos específicos que nós separamos na nossa vida para fazer o bem a algumas pessoas que a gente julga que estão necessitadas. Mas ele está falando de uma vida que é completamente tomada no sentido de andar obedecendo e fazendo a vontade de Deus, e essas obras em obediência a Deus tornam-se boas obras. Por quê? Porque a natureza dessa obra, que é o ser boa em sua própria natureza, ela está no próprio Deus. Quem realiza essa obra, quem preparou essas obras de antemão é o próprio Senhor. Então a obra não é boa porque está fazendo bem ao outro, mas a obra é boa porque tem a sua natureza no próprio Deus que a criou. Então veja só, Paulo então introduz aqui a ideia de que nós temos uma criação, um propósito específico para a nossa vida em Cristo Jesus. Mas depois de falar sobre isso, ele nos lembra do nosso estado original, aquilo que nós somos, a condição humana, segundo os filósofos, a nossa natureza. Então Paulo continua dizendo: portanto, veja, a conexão que ele agora faz conosco é: se isso que Deus fez é uma realidade e nós cremos nisso, lembrem-se que anteriormente
vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época em que vocês eram gentios por natureza, naquela época vocês estavam sem Cristo. Então observe que sempre que a palavra de Deus refere-se a sermos gentios, especificamente ou na prática, ela está se referindo a nós estávamos sem Cristo. Quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados de onde? Da comunidade de Israel, da comunidade do povo de Deus, o povo que Deus estava construindo na terra. Quando estávamos sem Cristo, quando éramos gentios, nós estávamos também separados dessa comunidade que Deus estava criando e começou a criar ainda lá no Éden. E então ele acrescenta ainda algumas características aqui, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Algumas versões traduzem como estranhos a essa aliança da promessa, porque no fim das contas é mais ou menos assim: você é um estrangeiro e cai numa terra que você não conhece, a qual você não pertence, tudo para você é esquisito ali, tudo para você é estranho, você não consegue se relacionar bem com aquela dinâmica. Você começa a perceber o quanto nós somos capazes de criar coisas completamente diferentes apenas porque estamos separados por algumas distâncias geográficas. Então Paulo diz que nós éramos estrangeiros às alianças da promessa, o que significa dizer que todo esse processo da revelação que Deus veio construindo nas Sagradas Escrituras para chegar a Cristo Jesus, com a promessa de que nos daria o seu Espírito por meio da adoção que temos em Cristo, nós éramos estranhos a tudo isso. Nós desconhecíamos toda a promessa de Deus. A promessa que foi dada a Abraão, e que Paulo explica aos Gálatas, que a promessa que foi dada a Abraão, de que o Evangelho alcançaria todas as famílias da terra, é exatamente a promessa do Espírito Santo de Deus, que seria derramado sobre nós, para que então nós tivéssemos vida, nossos olhos pudessem ser abertos. Mas então Paulo ainda diz: sem esperança, vocês não estavam apenas estranhos, separados de uma comunidade que Deus estava criando, vocês eram estranhos também às alianças, ao pacto que Deus tinha feito com esse mesmo povo, mas ainda assim, além de tudo isso, vocês estavam sem esperança e mais, e sem Deus no mundo. Observe que quando as Sagradas Escrituras falam sobre a nossa natureza, o nosso estado original, ela não diz que nós estávamos procurando alguma coisa. Todas as referências, e aqui no capítulo 2, no início, se você voltar aos primeiros versículos, a palavra que Paulo usa é: vocês estavam mortos. A ideia ali é um estado de putrefação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o que a palavra de Deus diz é que esse estado natural é um estado em que nós éramos estranhos a tudo que se referia a uma comunidade que Deus pudesse estar criando. Nós éramos estranhos a toda a promessa e toda a aliança que Deus havia feito com o seu povo, mas mais do que isso, nós éramos sem esperança no mundo. Eu e você, quando estamos nesse estado natural, o fato é que nós podemos olhar para frente numa fé antropológica e dar saltos mais ousados na vida a pessoas que têm mais ousadia, que não conseguem ver exatamente aquilo na direção em que elas estão indo, mas elas conseguem ir, elas conseguem se mover, diferente de outras que muitas vezes não conseguem sair muito do lugar onde estão. Antropologicamente isso é explicável, mas a fé que Deus nos dá em Cristo Jesus, a obra que Deus realiza em Cristo Jesus, é a obra que faz com que nós possamos ter a esperança que nasce da comunhão e da intimidade profunda com Deus, não realizada pelas obras que você realiza, mas realizada pela obra que Deus realizou em Cristo Jesus. Por isso o Evangelho não nos chama a fazermos alguma coisa para Deus, mas anuncia toda a obra que Deus já realizou por nós.
para que pudéssemos ter a comunhão com Ele. Após então tratar sobre esse estado original, Paulo agora nos alcança aqui, nos anuncia sobre essa nossa nova natureza, que é exatamente o resultado da obra, que nada mais é do que uma obra de reconciliação. O que Paulo nos ensina aqui então é que Deus em Cristo realizou uma obra, ok, mas que obra foi essa? Primeiro então ele nos explica qual era o nosso estado original, para que então ele possa nos explicar que a nova natureza que temos em Cristo, ela é fruto, ela é um resultado de uma obra de reconciliação. O que Cristo estava realizando na cruz era reconciliando os homens com Deus. Então Paulo diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Observe, a obra de Jesus é uma obra que ela nos reconecta, ela aproxima os que estavam distantes. Então ele diz assim: pois ele, Jesus, é a nossa paz. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. A paz que se estabelece entre os homens, ou na comunidade que Deus quer criar aqui nessa terra, ela não é uma paz que é estabelecida pelo nosso exercício e pela nossa força estratégica de poder manter as relações de forma diplomática, de forma inteligente, o máximo possível, para que as pessoas não se batam, não tenham choque umas com as outras. Mas a paz que temos, ela é somente em Cristo Jesus. Ele é a nossa própria paz. A paz que o meu coração e o seu coração pode ter internamente, mas também em nossas relações, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim: o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu próprio corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Então veja, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Em si mesmo, dos dois, um só homem, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar também com Deus, os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Nesse sentido, ser parte de uma comunidade local, ser parte de uma igreja, não está levando em consideração critérios estabelecidos por nós mesmos, de acordo com a comunidade ter ou não ter uma boa música, uma boa pregação, bons grupos pequenos, seja lá o que for. Ser parte de uma comunidade local, ela está muito mais atrelada à fé e à consciência de que houve uma reconciliação dos homens consigo por causa da reconciliação com Cristo. E essa reconciliação que temos uns com os outros em Cristo Jesus é uma reconciliação também que se dá com o próprio Senhor, com o próprio Deus, por causa da obra de Cristo Jesus. Logo, o que Paulo continua então a desenvolver no texto é essa nova identidade daquele que se reconcilia com Deus. A nova identidade que temos é exatamente o sermos membros da família. Então observe, ele veio, anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Você lembra da história do filho pródigo? Aquele que estava longe e o que ficou lá. E que quando um se reaproxima do pai, a primeira coisa que acontece é que o que estava lá
tem choque com aquilo, entra em confusão com aquela reconciliação, mas a estratégia e a condução do pai é exatamente fazer perceber que diante da graça dele e debaixo dessa graça, ambos têm a mesma aliança, a mesma relação com o pai. O que vai fazer diferença é a maneira como o nosso coração e os nossos olhos encaram e abraçam essa aliança que Deus faz conosco em Cristo Jesus. Então observe, vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, de Jesus, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros. A nova natureza em Cristo Jesus tem como característica que nós não somos mais estranhos às promessas, às alianças, àquilo que Deus estabeleceu no meio da sua família, no meio do seu povo. Agora, pela obra de Cristo Jesus, você que se submete a essa obra de resgate e de trazer vida ao seu coração, agora você não é mais estrangeiro. A igreja, o povo de Deus, a família cristã, ela não é mais uma coisa estranha a você, pela fé que foi colocada em seu coração. A família da fé, ela não pode ser algo estranho, algo que nós não desejamos, algo que nós queremos evitar, porque essa maneira de evitar a família da fé é também a maneira de evitar a própria ação de Deus e os benefícios da bênção de Deus em Cristo Jesus na nossa própria vida. É como se estivéssemos entrando na família, sentássemos na sala, olhássemos para todo naquela sala, o pai sentado ao centro, querendo compartilhar com seus filhos, mas você simplesmente diz: o meu pai eu quero ter como pai, o meu pai eu quero ouvir, mas com vocês eu não quero ter nenhuma relação. E o pai levantaria e saltaria de alegria? Não. Enquanto os filhos não estão andando na mesma unidade que o pai tem com os filhos, isso não alegra o coração do pai. Isso não são boas obras. Elas não são as obras preparadas por Deus para que nós andássemos nela. Mas Paulo diz também que tanto não somos estranhos ou estrangeiros, como não somos forasteiros. Nós não temos mais uma relação com Deus como um franco atirador. Alguém que está indo assim, vendo, vamos ver no que é que dá. Eu quero ver se esse negócio vai para frente. E aí a gente fica naquela ali, sem nenhuma ação que possa dar para a gente algum comprometimento, algum compromisso. A gente está só de passagem. Paulo diz que nós não somos mais forasteiros na família de Deus. Nós perdemos essa identidade de sermos forasteiros no povo de Deus para sermos parte agora dessa família. O que significa dizer que ter a aliança com Deus, ter de novo a reconciliação com Deus, é em si ter reconciliação com os outros e ter comprometimento com cada um. Então ele diz assim: vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Vocês têm um direito e vocês têm deveres. Vocês tornaram-se cidadão também. Você passou a ser cidadão nessa comunidade. Você sabe o que isso quer dizer? É que todo cidadão, ele tem leis sobre a vida dele, que regem a vida dele. Todo cidadão tem direitos aos quais ele pode se apegar nos momentos em que ele está discordando de alguma coisa. Mas muitas vezes nós queremos fazer parte da família de Deus, não lembrando que ele também se refere à nossa identidade como a identidade de ser concidadão. Você tem direitos, sim tem. Mas você não pode esquecer que, embora na sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade que apenas faz você correr atrás dos seus direitos,
na família de Deus, nós somos chamados também a cumprir com os nossos deveres. E membros da família de Deus, passamos a ter o mesmo sobrenome, passamos a ter a adoção, na qual nós não fomos atrás, Ele nos adota e põe o sobrenome em nós, e nós fazemos parte agora de uma família que nós não escolhemos, mas o Senhor é que escolheu, porque a palavra de Deus coloca essa ação de Deus como um movimento de adoção de filhos. Você sabe o que é isso? Nós estávamos perdidos, Ele é que foi, nos achou e nos escolheu. Ele nos adota em Cristo Jesus. E nós recebemos somente essa graça, recebemos essa bênção. Por isso eu queria concluir algumas coisas mais objetivas aqui com você, para que a gente pudesse então caminhar para a finalização, vendo essa relação em que as duas famílias, tanto a espiritual como a de sangue, têm uma com a outra. Primeiro, ser parte e sujeito às implicações e condições familiares do povo de Deus é um dos caminhos para termos acesso às graças e bênçãos concedidas pela obra da cruz. Ficou grande? É mais ou menos assim. Não há como você querer abraçar um meio de graça como a oração, um meio de graça como a leitura bíblica, um meio de graça como a meditação, e você não abraçar o meio de graça que é a comunhão com o corpo de Cristo. É o meio pelo qual, um dos meios que Deus usa, não apenas para que você seja herdeiro de todas essas heranças, mas que você possa fazer uso das bênçãos que Deus já nos deu em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É impossível termos acesso à dispensa da graça de Deus se não fizermos parte da família. É impossível entrar, ir na cozinha, abrir a geladeira, fechar com o pé, se você não faz parte da família. Se você quer ir lá apenas uma vez no ano. Não há pais que possam se realizar e se alegrar com filhos que, porque casaram, queiram apenas estar em sua casa no Natal. Mas ele não quer pisar ali em mais nenhum momento do ano. Essa relação está esquisita. A ingratidão está permeando essa relação. A falta de amor, a falta de reconhecimento, respeito, honra e, mais do que tudo, a falta do autoexame, para que a gente possa de fato perceber que os erros nunca estão somente do lado de lá, mas do lado de cá também, em igual proporção, sempre. Então eu queria citar aqui uma frase do Mark Dever. Ele diz: o rompimento da comunhão com Deus resultou no rompimento da comunhão com o homem. Todos nós vivemos para nós mesmos. Ser reconciliado com Deus significa ser reconciliado com todos os que são reconciliados com Ele. Viver para Deus significa viver para os irmãos. Não se tem como ter reconciliação com o Pai, mas manter-se sem reconciliação com os irmãos. Esse é um trecho em que ele cita a relação de Caim e Abel como uma das primeiras consequências do pecado e do rompimento da relação do homem com Deus. Nós passamos a ser amantes de nós mesmos. Nós passamos a querer viver para nós mesmos. A nossa vida, e de qualquer um, é constantemente pensando no seu próprio benefício, nas suas dinâmicas. Logo, o homem é sempre um adversário, um potencial adversário. Mas a reconciliação com Deus nos conduz a um estado original de reconciliação também com os irmãos. Em segundo lugar, então, queria afirmar com você que a aliança com Deus
é a mesma que temos com os irmãos. A aliança com Deus não difere em nada da aliança que temos com os irmãos. O que significa dizer que é incoerente e impossível uma relação de aliança firme, bíblica e profunda com Deus, sem uma aliança firme, bíblica e profunda com a comunidade local, que se chama Igreja, Corpo de Cristo. Pensando assim, a igreja deve aprender com a família, e a família deve aprender com a igreja. Então observe, a família de sangue, ela é um referencial e parâmetro, primeiro, de intimidade, a intimidade que nós aprendemos a ter dentro de casa, a comunhão que nós aprendemos a ter dentro de casa, a verdade que permeia os nossos relacionamentos dentro do lar, a ausência de mentiras, as verdades ainda que duras, ainda que quando cometemos pecados grotescos, quando a verdade ela é profunda e real no nosso lar, a intimidade também é profunda e real no nosso lar. Aprender isso dentro de casa faz com que a gente ganhe habilidades e destreza para também desenvolver isso nos nossos relacionamentos, principalmente na comunidade do povo de Deus. Porém, nós temos um grande problema aqui. Agora é o problema que está dentro de casa. Porque a intimidade dentro do lar tem se perdido cada dia mais. As verdades, por mais duras que sejam, elas não estão sendo ditas dentro de casa. Nós não estamos criando o hábito ou desenvolvendo um hábito, porque nós já não recebemos esse hábito, e nós vamos perpetuando uma forma de conduta dentro da nossa casa, que faz com que a mentira muitas vezes esteja presente lá, muito mais do que a verdade, às vezes com mentirinhas, que talvez não matem ninguém, mas que elas vão anulando, vão matando a intimidade e a comunhão cada vez mais. Nós não estamos olhando para o nosso lar como um ambiente formador e gerador, no qual nós precisamos nos empenhar, trabalhar, gastar nossos neurônios, para que lá dentro nós possamos realmente ter um lugar de profunda intimidade, mais do que talvez em qualquer outro lugar. Mas que a partir daquela intimidade que eu provo, conheço, desfruto dentro da minha casa, eu posso crer também numa intimidade que eu posso conhecer na comunidade do povo de Deus. Mas lares que estão sendo destruídos pela mentira, pela falta de comunhão, serão lares que vão reproduzir pessoas ressabiadas, pessoas que se portam como gato escaldado, que tem medo de água fria, quando se trata do assunto igreja. Então observe como essas duas coisas se relacionam, positivo e negativamente. Há uma relação intrínseca entre a família de sangue e a família espiritual. Mas a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, veio nos trazer a verdade de Cristo, da revelação do Pai e da adoção dos filhos pelo Pai, para que então esse ciclo possa ser quebrado, fazendo com que a gente possa experimentar o que é essa intimidade pelo Espírito de Deus, não pelas nossas conduções, não pela nossa condição, melhor dizendo, mas pelo Espírito nos conduzindo a isso, de forma que os nossos lares possam ser também abençoados por aquilo que nós temos experimentado na família espiritual. Quantas vezes, quando nos convertemos, passamos a ter uma vida com a comunidade de Cristo tão profunda, uma relação tão profunda, que nós começamos a nos ver distantes da família de sangue. A grande questão é que nós precisamos ser aqueles que voltam e são o povo de Deus, firmado, aliançado com Ele, para também viver essa experiência dentro da sua própria casa. Assim, mulheres podem ser sábias e podem santificar os maridos, e assim os maridos podem santificar também as mulheres, a partir do momento, as suas esposas, a partir do momento em que nós experimentamos dessa aliança que temos em Deus, com Cristo Jesus em Deus. Segundo lugar, a família de sangue, ela precisa ser
um referencial e um parâmetro de segurança. Mas não há segurança dentro das nossas casas. Aí não ameaça cair. Não há segurança dentro da nossa casa quando o parâmetro de autoridade é perdido. Por exemplo, pai e mãe que se relaciona com os filhos como amigos demais. Até circulou um videozinho aí de um cara que eu nem sei de quem é o nome dele, falando sobre isso. E eu vi num dos grupos aí da igreja, dos 300 grupos que tem, esse cara falando sobre a autoridade. Como que a nossa geração está vivendo de forma a querer ser amigo demais dos filhos e perdem a posição de autoridade. Os pais não conseguem mais colocar aquela diferença, sabe? Como você diz assim, tá pensando que tá falando com seus parceiros? Já ouviu isso, não? Os mais antigos? Já, né? Eu não sou seu parceiro, não. Sabe o que é parceiro? É seu pareia, é seu brother, né? É o seu igual. Não, os filhos precisam entender que por mais amigos, sim, e a gente precisa ser mais amigo dos filhos do que talvez os pais já foram nossos no passado. Precisa ser mais amigo? Precisa, mas eles não podem perder o referencial de autoridade, porque quando eles não têm uma autoridade que decide por eles, naquele momento da vida deles, eles não têm segurança, porque eles passam a ter que fazer as coisas da própria cabeça deles, mas eles não têm estrutura para isso. Por mais que eles esperneiem, por mais que eles queiram reclamar, por mais que eles desobedeçam, eles precisam do parâmetro de autoridade para que aquilo gere segurança, estabilidade na vida deles. Se nós não desenvolvemos isso dentro de casa, nós também não vamos conseguir desenvolver e experimentar isso na igreja. Mas, se recebermos a palavra, o Espírito do Senhor, e resgatarmos pelo poder do Espírito e mover do Espírito conduzido nosso coração, a autoridade das Sagradas Escrituras, a inerrância das Sagradas Escrituras, ela tem autoridade normativa sobre nossa vida. Ela diz a direção que nós seguimos, ela diz se nós devemos aceitar tal emprego ou não, ela diz se nós devemos ir para tal direção ou não, mudar de casa ou não, mudar de estado ou não, ela diz tudo. E essa autoridade, desfrutada na comunhão bíblica, que se debruça sobre a autoridade maior que é a palavra de Deus, e que dá direções para a nossa vida, vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais segurança nas nossas relações eclesiásticas, as nossas relações na igreja, e também fará com que a gente possa trazer isso para dentro da nossa casa. Voltar ao eixo em que há um pai, em que tem a sua palavra, toda a autoridade, e aí dentro de casa isso se reflete, e o pai volta a ter a autoridade, o pai volta a ter a responsabilidade, como o nosso Deus e Pai, que quando aliançou-se conosco, colocou sobre si toda a responsabilidade, tirou de nós o peso, tirou de nós o fardo, e assim como pais, se ajoelhados aos pés de Jesus, permanecermos, nós vamos conseguir também assumir a responsabilidade, não porque nós temos força, não porque somos perfeitos, mas porque em Cristo essa nova natureza nos foi restaurada, resgatada, podemos viver isso. Mas também a família de sangue precisa ser um referencial e parâmetro de alegria compartilhada. Sabe o que é isso? É quando o crescimento do outro me causa profunda alegria no coração. O sucesso do outro me causa profunda alegria no coração. As conquistas do outro me causam profunda alegria no coração. Quem não viveu isso em casa? O irmão ganhou uma coisa, aí você acha ruim porque você não ganhou também. Não é não? O irmão ganhou uma coisa, aí o outro diz, eu não ganhei, por quê? A gente tem dois. Um é mais assim, o outro menos. Eu vou usar termos genéricos para não... né? Tem um que o outro ganha e fala assim, que legal.
Aí o outro ganha. Eu não ganhei. Você não usa diadema, menino. Para que? Eita. Deixei escapar. Mas esqueça isso. A alegria compartilhada. Eu e você precisamos entender que a gente foi criado para sermos um corpo que trabalha e coopera um com o outro. E que a alegria do outro não é dele somente quando nós estamos unidos. A alegria do outro é nossa também, porque estamos unidos. Tudo vai reverberar na nossa vida e no nosso coração também. Eu e você precisamos entender que o poder do Espírito de Deus nos insere na relação da Trindade, no qual não há disputa de quem é maior que quem, mas a hierarquia é respeitada, e você não vê o filho querendo arengar com o pai, porque queria ter os mesmos privilégios. Pelo contrário, o filho se submete, o filho morre uma morte de cruz, como homem, ele deixa a sua glória. Essa alegria é compartilhada pela unidade, o que significa dizer que nós não vamos conseguir nos alegrar com a alegria do outro enquanto não pudermos viver realmente unidos pelo elo da aliança, da palavra do Espírito de Deus nos unindo. Enquanto estivermos procurando relações por afinidades, enquanto grupos pequenos eles forem construídos pelas afinidades e não pelo elo, pela aliança da palavra de Deus, que faz com que as experiências sejam compartilhadas, que faz com que o jovem se submeta a ouvir a mesma conversa que ele já ouviu 300 vezes daquele mais velho, mas ele cede no seu coração pela relação. Não, nós estamos fazendo o seguinte, a gente só junta o pessoal da mesma idade, para que ninguém tenha que, ficar naquela coisa assim, um aturando o outro. Você sabe o que é isso? É como sentar na casa da avó e simplesmente não querer ficar ouvindo a conversa dela. Não é? O Espírito de Deus quebra essas coisas no nosso coração para que a unidade seja cada vez mais profunda e a alegria de um seja a minha também. Logo, eu serei muito mais alegre. Por isso eu quero pensar em algumas sugestões práticas para você, para que você não saia simplesmente acreditando nisso. Mas e aí? Qual o passo que eu dou? Busque a intimidade novamente. Acredite, você não é mais estranho. Saia desse campo da superficialidade, da periferia, de quem está ali sondando, de quem está ali investigando. Rasga o coração. Cede de uma vez por todas. A palavra de Deus nos dá toda a segurança de que podemos fazer isso. Busque novamente a comunhão, busque novamente a intimidade naquilo que o Senhor já tem falado ao seu coração. Segundo, refaça o caminho para a segurança. Você começou a andar num caminho em que você se tornou essa pessoa cismada, essa pessoa que está toda cautelosa o tempo inteiro. Você ouve tentando ver o que está por trás. Se alguém te convidou, você fica ali assim, sim, talvez, eu não sei. Refaz o caminho para a segurança. Refaz o caminho para que a palavra de Deus volte a ter a autoridade que ela tem sobre sua vida, e assim você possa se sentir seguro no local onde Deus colocou você, tanto na sua família como na sua igreja. E se você não tem como dizer hoje na minha igreja, que amanhã você tenha como dizer isso. Mas trabalhe pela alegria de seus irmãos, e você terá seus irmãos trabalhando pela sua alegria. Trabalhe pela sua, e você trabalhará sozinho. Trabalhe pela alegria dos seus irmãos, e você vai ter os seus irmãos trabalhando pela sua alegria. Mas todas as vezes que a gente está trabalhando, buscando a nossa própria alegria, o que nós encontramos é a solidão.
é o vazio. Por isso, eu queria concluir com você que essa referência da paternidade é a única coisa que pode reunir de novo a relação da família de sangue e da família espiritual. Porque não existe pai perfeito aqui. Eu e você não somos. Mas isso não deve nos afastar da relação da família, nem de sangue, nem espiritual. Porque há um pai perfeito que nos amou e deu a vida por nós. Esse novo referencial de paternidade é o que pode fazer a paz no nosso meio e solidificar de novo nossas relações e o nosso compromisso com a família, fazendo você voltar para casa, mas também com a família de Cristo, fazendo você voltar para a igreja.